Bem, então vamos para o próximo painel, convidando como chair RNA-Based Solution, The Infinite Possibilities in Biotechnology, a pesquisadora na Fiocruz e do Senai Cimatec da Bahia, Milena Botelho Pereira Soares. Ela é doutora em Biofísica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com período sanduíche, na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. É uma das fundadoras e ex-presidente da Associação Brasileira de Terapia Celular e Gênica, além de consultora para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária na área de terapia celular e genética. Atualmente coordena o Laboratório de Engenharia Tecidual e Imunofarmacologia. Como palestrantes deste painel, convidamos a gerente do projeto de mRNA de Biomanguinhos, Patrícia Neves, que fará a apresentação mRNA Vaccines Platform. Ela é doutora em Biologia Celular e Molecular e mestre em Biologia Parasitária pela Fiocruz. É graduada em Biomedicina pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, atua no desenvolvimento tecnológico de Biomanguinhos, onde participou de diversos projetos de desenvolvimento de vacinas e biofármacos. É líder científica e gerente do projeto de implantação de um hub regional de desenvolvimento e produção de vacinas RNA para a Organização Mundial da Saúde, que tem como escopo o desenvolvimento de vacinas e terapias baseadas em RNA. Também integra o Comitê de Coordenação do Fiocâncer, parte da área de programas translacionais da Fiocruz. O vice-presidente sênior e chefe de desenvolvimento inicial da Anilan Pharmaceuticals, Jin-Tao Yu, que fará a apresentação RNA Therapeutics Moving from the Research to a Reality de forma online. Ele é PhD em Química pela Universidade de Michigan, já atuou em empresas como a DuPont Pharmaceuticals, Millennium Pharmaceuticals e Takeda Pharmaceutical Company, com funções de crescente responsabilidade em pesquisa e desenvolvimento pré-clínico. Publicou mais de 50 artigos revisados e atuou como presidente de programa em diversas conferências científicas. Eu passo a palavra, então, para Milena Botelho Pereira Soares. Bom dia a todos. É um enorme prazer estar aqui coordenando essa mesa de um assunto tão atual e interessante, que é o uso de RNAs, que são moléculas tão diversas e versáteis em vacinas e terapias. Nós vamos ver duas apresentações de vacina e de desenvolvimento de produtos terapêuticos com base em RNAs. E, no final, eu vou fazer uma pequena apresentação também sobre o nosso desenvolvimento de vacina de RNA lá na Bahia. Então, eu convido a doutora Patrícia para iniciar. Obrigada, Milena. Bom dia. Então, nos próximos minutos, vou contar um pouquinho para vocês o que tem sido essa história do desenvolvimento da primeira vacina brasileira RNA e a implantação da plataforma em Biomanguinhos na Fiocruz. E aí eu vou terminar a minha fala mostrando um pouco como que esse trabalho tem frutificado e tem semeado a inovação na nossa região, na área de produtos RNA. Então, queria começar falando um pouquinho sobre o... desculpa, não está funcionando aqui o pointer, tá? Só para... Não está indo. Agora foi. Foi. Falar um pouquinho do contexto, por que nós começamos esse projeto. Essa imagem, esse mapa,
de um dos sites que publicam esse tipo de estudo, e ele é um mapa que data do dia 21 de setembro de 2021, e essa data é muito importante para nós, e vocês vão entender por quê, mas esse mapa mostra qual era a situação da vacinação no mundo nesse período, no auge da pandemia de Covid-19. Então, como vocês podem observar, nós temos países com altíssima cobertura vacinal, como Estados Unidos, Canadá, China e países da Europa, e outros países, principalmente os países africanos, com baixíssima cobertura vacinal. O Brasil com uma situação mediana diante da nossa capacidade produtiva. Então, graças a institutos como Bill Manguinhos e Butantan, a nossa situação não era tão ruim quanto a situação da África, mas, ainda assim, atrás de muitos países mais desenvolvidos, e isso foi chamado de apartheid vacinal. E foi essa situação que chamou a atenção da Organização Mundial da Saúde e levou a Organização Mundial da Saúde a fazer essa chamada de expressão de interesse para empresas e institutos que estivessem desenvolvendo vacinas COVID baseadas na plataforma mRNA, e que pudessem disponibilizar essa tecnologia para países de baixa e média renda. Na nossa região, essa chamada foi feita em conjunto com a Organização Pan-Americana de Saúde. Na época, nós, em Bill Manguinhos, estávamos já trabalhando no desenvolvimento de vacinas RNA para tratamento de câncer, seguindo o portfólio das grandes empresas, como Moderna e BioNTech, e como todas as outras empresas, mudamos o nosso foco para a Covid, que era o interesse na época. Nós submetemos para essa chamada e, com muita alegria, fomos congratulados com essa escolha de Bill Manguinhos como um dos institutos da América Latina para desenvolvimento e produção de vacinas de RNA, juntamente com a empresa Synergium da Argentina. E eu falei que aquela data era muito importante, daquele mapa. Naquele dia, daquele mapa, nós fomos anunciados pela Organização Pan-Americana de Saúde. Então, é uma data muito marcante para nós, e é aniversário da minha parceira de projeto. Então, ela ganhou de presente uma escolha da OMS. Nós começamos esse projeto trabalhando com construções de RNA autorreplicativo. Como vocês devem saber, o RNA autorreplicativo ele é diferente daquele RNA convencional que vem sendo utilizado nas vacinas atuais, porque ele contém genes das proteínas de algum vírus, né, do complexo replicativo de algum vírus, normalmente um alfa-vírus, e nós começamos, então, fazendo uma construção contendo 2 antígenos da COVID, com a intenção de ter uma proteção mais ampla diante do surgimento de novas variantes. No entanto, as construções de self-amplifying elas são mais desafiadoras em termos de delivery. Nós tivemos alguns bons resultados com as nossas construções de self-amplifying, mas nós começamos a trabalhar também, então, com construções de RNA convencional devido à dificuldade no delivery da vacina self-amplifying. Então, nós desenhamos elementos 5' e 3' diferenciados daqueles que vêm sendo usados atualmente nas vacinas, e que estão patenteados, uma cauda poli-A também diferente daquela que vem sendo utilizada, e nós fizemos diversas modificações na sequência da proteína spike, o que permitiu a gente sair das patentes que estão depositadas. E esse, então, é o core da patente que nós estaremos depositando em breve. Nesse período de 2 anos, desde 21 de setembro de 2021, nós já testamos mais de 20 combinações de lipídios ionizáveis e construções
levando em consideração tanto as construções de RNA self-amplifying quanto as convencionais. E todas essas combinações foram totalmente desenvolvidas em biomanguinhos pela nossa equipe. Nesses lipídios ionizáveis, nós tivemos o cuidado de examinar as patentes da Moderna, que protegem o lipídio SM-102, para que não houvesse nenhum questionamento a respeito da propriedade intelectual dos lipídios que nós estamos utilizando. Eu não posso mostrar os resultados de verdade, infelizmente, por causa da patente, mas alguns desses candidatos que nós testamos tiveram excelentes resultados. Nós testamos esses candidatos no modelo animal de K18, com um desafio bastante stringente, letal, que mata os animais. Então, nós tivemos alguns desses candidatos que nós testamos com redução de carga viral pulmonar e cerebral, 100% de proteção contra o desafio letal, respostas celulares robustas e altos títulos de anticorpos neutralizantes, inclusive títulos de anticorpos neutralizantes maiores do que o nosso comparador atual. Como eu disse, nós já cumprimos todos os requisitos internos de avaliação de patenteabilidade das nossas construções e formulações. Passamos pelo crivo do nosso NIT, depois pelo crivo do nosso escritório central, da Fiocruz, que é a Gestec, examinando requisitos como atividade inventiva, novidade e aplicação industrial. Passamos pela avaliação da Comissão de Patentes da Fiocruz, estamos, então, na última fase para depósito da patente dessa construção e em conjunto com a formulação que nós desenvolvemos. Aqui é um pouco os dados de segurança, que esses eu posso mostrar. Então, mostrando a biodistribuição da nossa vacina 6 horas após a aplicação e 24 horas após a aplicação. É um ensaio de delivery em vivo. Então, é possível observar que é uma vacina bastante segura, apesar de nós termos aqui um pouco de sinal no fígado, que é comum depois de 6 horas de aplicação. Depois de 24 horas, nós já não temos mais nenhum sinal em outro órgão que não seja o músculo. 144 horas depois, nós ainda temos algum sinal no local da aplicação, e 336 horas depois, então, já não temos mais nenhum sinal nos animais, demonstrando a segurança da nossa construção. Falando um pouco sobre a instalação da nossa área produtiva, porque, além do desenvolvimento da vacina Covid, no escopo do projeto está a implementação completa da plataforma, a incorporação completa dessa plataforma em Biomanguinhos. A nossa área produtiva está no 3º andar desse prédio, no nosso campus da Fiocruz. A área produtiva está praticamente pronta, estamos aguardando os últimos equipamentos, e vai ser a primeira planta de RNA em boas práticas de fabricação da América Latina. Nós adotamos como nosso sistema de produção do RNA o sistema Quantum, de uma empresa belga com quem nós temos parceria, e também já temos instalado e testado o nosso equipamento de produção de nanopartículas em boas práticas de fabricação. Aí eu queria pedir para o pessoal lá para passar o videozinho do sistema da Quantum funcionando. Eu não sei se... Então, esse é o nosso equipamento já instalado aqui no Brasil. E essa é uma das corridas de teste que nós fizemos na nossa área produtiva. Então, o equipamento já está totalmente funcional. Daqui a 2 semanas, nós vamos produzir o nosso primeiro lote
de drug substance em área de boas práticas de fabricação. Então, vai ser o primeiro lote de drug substance produzido na América Latina. Em termos de desenvolvimento do processo, nós temos diversos laboratórios trabalhando nesse desenvolvimento de processos. Nós temos a equipe do Laboratório de Tecnologia Recombinante trabalhando no processo do DNA plasmidial. A nossa escala atual é de 10 litros, ainda na nossa área não GMP. Na área GMP, nós esperamos chegar pelo menos a 60 litros, com um rendimento final de 540 miligramas de plasmídio, que é suficiente para fazer 36 rodadas de transcrição in vitro, que é mais do que suficiente para a nossa demanda. Nós também escalonamos a produção, a linearização do plasmídio. Nós estamos atualmente trabalhando com 20 ml, porque a nossa necessidade atual atende, mas nós já temos capacidade para fazer em 200 ml, e 200 ml de plasmídio linearizado é suficiente para 6 produções no nosso equipamento de transcrição in vitro. O nosso equipamento de transcrição in vitro ele vai de 200 ml a 800 ml. 200 ml de reação é suficiente para produzir 4 gramas de RNA, o que é bastante, apesar das escalas parecerem pequenas, e a nossa capacidade total atual é de 16 gramas de RNA, e em termos de doses, isso dá em torno de 320 mil doses de vacina, considerando uma dose de 50 microgramas. Esses 200 ml de RNA podem ser encapsulados em 28 litros de formulação. Nós já encapsulamos um lote de 4 litros, então, nós estamos atualmente na escala de 4 litros, mas, por uma questão de teste mesmo, foi o primeiro teste que nós fizemos, então, virtualmente, nós teríamos já a capacidade de 28 litros de produção, o que representa, em termos de doses, 62.700 doses. Esse RNA encapsulado ele ainda é formulado e filtrado, o que dá uma capacidade final, levando-se em consideração um lote de 200 ml de 39.300 doses, que é muito mais do que suficiente para realizar os estudos clínicos. Esses são os dados da nossa primeira lote de encapsulação no nosso equipamento em boas práticas de fabricação. Nós obtivemos uma nanopartícula de 90 nanômetros, com uma homogeneidade bastante satisfatória, de 0,1, com um tamanho de lote de 4 litros, o que daria aproximadamente 8.000 doses. Em termos de estabelecimento dos testes de controle de qualidade, nós já temos 70% dos testes estabelecidos. Nós estamos aguardando a finalização da nossa área produtiva, para que a gente possa produzir os lotes de viabilidade, fazer a validação desses métodos. Aqueles que ainda não estão testados é porque nós já temos os equipamentos, mas eles ainda não estão instalados. Então, assim que eles estiverem instalados, a gente vai passar para o desenvolvimento desses métodos. Tudo isso feito em conjunto, um trabalho conjunto entre a Vice-Diretoria de Inovação e a Vice-Diretoria da Qualidade, pessoal do controle de qualidade. Nós também já fizemos um estudo preliminar de estabilidade, ainda com lote de bancada, lote pequeno, onde nós analisamos 6 atributos da qualidade, intralote e interlote. Nós fizemos 3 lotes, e a nossa formulação é estável por 60 dias, de 2 a 8 graus e a menos 30 graus. Então, é um dado bastante importante que nós vamos reproduzir agora com o nosso primeiro lote produzido em área de boas práticas. Em termos de garantia da qualidade, nós já produzimos um total de 36 documentos, dentre as diversas tipologias,
que são necessárias para a transferência do processo da área de bancada para a área de produção piloto, e 87% dessa documentação já foi preparada ou já está aprovada. Também um esforço conjunto muito grande, feito pela primeira vez dentro da unidade, com o comprometimento da nossa equipe, da equipe da planta piloto e da equipe da vice-diretoria de qualidade. Então, em termos de milestones, o que nós estamos fazendo no momento é finalizar os testes nos 2 modelos exigidos pela nossa agência reguladora. Nós estamos com os estudos toxicológicos planejados para junho, quando a gente vai finalizar o nosso primeiro lote na área de boas práticas de fabricação. A nossa planta produtiva já está praticamente pronta, nós estamos aguardando somente 3 equipamentos de purificação das nanopartículas e uns outros equipamentos para a parte da produção do DNA plasmidial. E o nosso primeiro lote completo de drug product está previsto para junho desse ano, então daqui a 1 mês e meio. Então, em termos de implantação da plataforma RNA, não falando somente do desenvolvimento da vacina COVID, com todas essas competências que nós desenvolvemos nesses 2 últimos anos, não só na equipe que trabalhou no desenvolvimento inicial, mas todo o processo de transferência de produção de documentos, de análise de patentes, de controle de qualidade, nos permite dizer hoje que nós podemos oferecer, em parceria ou em serviços, toda a base do desenvolvimento das vacinas RNA, como o design do antígeno, que nós já estamos trabalhando em parceria para iniciar um estudo utilizando inteligência artificial para fazer esse design. O nosso esqueleto da vacina de RNA, que é aquilo que nós estamos patenteando no momento, o desenvolvimento de formulações, o material para prova de princípio, a produção em escala piloto, lotes não clínicos e o nosso laboratório de experimentação animal bastante preparado para os testes em animais. A equipe da planta piloto vem trabalhando muito nos estudos de escalonamento e nas melhorias de processo. E, em breve, então, nós esperamos ter a capacidade de produzir lotes clínicos em boas práticas de fabricação. E, obviamente, que o desenvolvimento de todas essas competências também nos levou a realmente atuar como um hub de desenvolvimento tecnológico de produtos RNA na América Latina. A gente começamos a reparar que realmente temos atraído, com a nossa competência, muitos parceiros, não só na nossa região, mas também em outras regiões. Então, na Europa, nós temos a Quantum, que é a nossa parceira desde o começo do desenvolvimento, e, recentemente, nós tivemos um contato da empresa Blue Pharma, em Portugal. Lógico que, dentro do arranjo da Organização Mundial da Saúde, nós temos diversos compromissos e desenvolvimentos conjuntos com a Afrigen, na África do Sul. Nós estamos prestes a assinar um memorando de entendimento com o MPP, o Medicines Patent Pool, que faz essa mediação, e com a Organização Pan-Americana de Saúde, que foi nosso apoiador desde o começo. Nós estamos discutindo também uma parceria com a Universidade de Sydney, com o Centro de RNA da Universidade de Sydney, os nossos parceiros locais, a Synergium, na Argentina. Nós estamos conversando com o Butantan, com o Centro de Pesquisas de Câncer, no Paraná, porque nós já estamos avançando em formulações também terapêuticas, com a Fiocruz Mato Grosso e com a Universidade Federal do Ceará, dentre outras várias empresas e universidades com quem a gente vem
conversando. Então, eu acredito que isso é muito importante para a nossa região. Eu acho que é inovador e eu acho que é a oportunidade da gente mostrar a nossa força como país, como América Latina, demonstrar a nossa capacidade, não só na área produtiva, porque isso já estava mais do que demonstrado, com as capacidades que apareceram durante... que já existiam, mas que floresceram na pandemia e apareceram de forma contundente, de Biomanguinhos e Butantã, mas acho que o nosso sonho, quando a gente começou esse projeto, era posicionar Biomanguinhos, a Fiocruz e os parceiros locais como polos de desenvolvimento tecnológico, porque nós só vamos atingir verdadeiramente equidade na distribuição de vacinas e de produtos de alto valor agregado a partir do momento que a gente tem a capacidade de desenvolvimento. E aquele primeiro gráfico que eu mostrei aqui demonstra bem isso. Porque, no momento que a gente precisa, no momento de uma emergência sanitária, a gente ainda, mesmo tendo a capacidade produtiva, a gente precisa que outros desenvolvedores queiram nos transferir. Desenvolvendo a nossa própria capacidade, a gente fica totalmente independente para ter os nossos próprios produtos. Queria agradecer imensamente a equipe do Laboratório de Tecnologia Imunológica, que está trabalhando incessantemente desde o começo, mas muitas equipes de Biomanguinhos envolvidas, tanto na vice-diretoria de inovação, quanto nas outras vice-diretorias, muitos trabalhos conjuntos sendo feitos, muitos trabalhos inovadores sendo feitos. Ouso dizer que pela primeira vez na instituição, talvez pela primeira vez no Brasil. Então, eu tenho muito orgulho do trabalho que a gente está fazendo e eu queria agradecer de coração a todo mundo que está fazendo isso acontecer. Obrigada. Muito obrigada, Patrícia, por essa palestra inspiradora. Vamos deixar as perguntas para o final. And now I invite Dr. Jintao for his talk. Jintao, please. Thank you for being here. Thank you, Marina, for the introduction. Ok, obrigada pela apresentação, Marília. Deixa eu compartilhar minha tela. Primeiro, eu gostaria de me desculpar por não poder estar aí. Eu estou no Brasil, na verdade, em São Paulo, mas eu tenho um compromisso em São Paulo mais tarde hoje, então eu estou muito empolgado de estar aqui hoje para falar de um novo caso de terapia de interferência de RNA, é uma terapêutica de interferência, é uma nova realidade. Eu gostaria de começar com um pequeno histórico sobre esse tipo de terapêutica. E esse fenômeno foi observado em 1990. Haviam pesquisadores de flores, petúnias e violetas, e as pessoas não podiam explicar o que estava acontecendo. E depois, 8 anos depois, o Andrew Fire e o Dr. Mello reportaram resultados muito dessa interferência, uma pesquisa com essa interferência, e os dois deles receberam o Prêmio Nobel com essa descoberta inovadora. E depois disso, a descoberta começaram, e levou muito tempo depois disso, e para que outras empresas começassem a descobrir e converter esses achados em realidades terapêuticas. Então, eu vou passar por algumas delas e dizer por que isso leva tanto tempo de transformar a pesquisa em realidade. Então, depois de 16 anos, de muitos esforços e muitas falhas, a gente pôde conseguir nossa primeira aprovação com esse tipo de terapêutica em 2018. E, rapidamente, depois disso, nós tivemos 4 outras medicamentos que foram aprovados, incluindo algumas que foram aprovadas e produzidas pela Novartis em Brasil.
Então, agora eu gostaria de falar sobre algum das pesquisas e como a gente transforma essas pesquisas em realidade. Tem uma breve visão sobre esse tipo de terapêutica RNAi, e a gente é uma dupla cepa que tem de 19 a 25, e quando isso é colocado na citoplasma da célula, ele cria um complexo proteico chamado RISC, e é um complexo silencioso e induzido. E depois disso, você tem essa remoção, e isso tem um carregamento nesse RISC, e ele tem os mensageiros de RNA, e você tem uma sequência que se combina. E quando se descobre essas sequências combinantes, você usa isso para interromper a tradução da proteína. Então, você pode voltar ao início dentro da célula. Então, na verdade, é um mecanismo de catalisação. Então, você tem a mesma cepa que pode ser trabalhada inúmeras vezes. E por isso também isso é um mecanismo muito potente. E na teoria, a gente pode silenciar qualquer gene na célula. E é importante que esse mecanismo, na verdade, é um mecanismo natural, que, na verdade, você tem um mecanismo de clivagem, tá? Para trabalhar com a expressão do gene. Então, olhando assim, parece um processo simples, mas para fazer isso e transformar isso num medicamento terapêutico de tratamento, nós temos que superar muitos desafios. Eu vou falar algumas das descobertas nesse processo. O primeiro, temos as características de RNAs, como eu mencionei, são duplas cepas, e foi sintetizado de 19 a 25 pares de base, e isso tem um peso molecular, e por causa disso você também tem núcleos e tem muito hidrofílico, um modelo muito hidrofílico. Isso pode ser atraente como um medicamento, e temos designs depois da dosagem em animais vivos, porque a gente tem esses núcleos dos anticorpos. Então, o primeiro problema é a estabilidade. E por causa do tamanho maior da molécula, isso não pode ser distribuído em qualquer tecido ou célula. Então, tem um mecanismo de entrega para colocar a enzima dentro da célula, que é um desafio também. E com isso também tem uma questão estimulatória da imunidade. Então, aqui são os sRNAs naturais e sem modificação, e a gente abordou através de uma modificação química. E depois de muito esforço nesse campo, a gente viu vários tipos de modificações de moléculas, e a gente conseguiu otimizar, e usamos uma modificação químicas de método e que dá estabilidade também. A gente consegue ajudar e mitigar essa ativação da imunidade. É fácil de falar, mas quando você coloca essa modificação química, você consegue modificar, e você tem que... Isso tudo faz muito impacto na potência da molécula. Então, tudo isso pode ser estudado. Eu não tenho muito tempo para te explicar os detalhes, mas você pode entender que a gente começa a entender que algumas toxicidades que a gente vê não é das modificações químicas, mas sim
sobre outros efeitos. E a gente conseguiu alcançar, a gente criou uma caixa de ferramentas para lidar com isso, e isso foi minimizado com muita efetividade, e as sRNAs também são potentes, mas também muito seguras em humanos. Uma vez que você consegue resolver a questão da estabilidade, o próximo desafio é a entrega no livro. Então, essa não é que a gente quer o sRNA que entre no tecido, mas também o tipo de célula. E você tem esse complexo RISC que a gente já falou. Então, a gente tem essas inovações e a gente trabalhou com 2 mecanismos para a entrega no fígado. A primeira são as nanopartículas lipídicas, que são muito similares a essas vacinas e com uma formulação muito similar. E a gente também tem tratamentos que são usando essa formulação de nanopartículas. E segunda entrega do fígado é mais simples, mas é usado uma abordagem conjugada. A gente elabora esses ASGPR. Então, para essas sRNAs, a gente consegue trabalhar. Então, ele é basicamente um açúcar. Então, ele vai reconhecer a molécula de açúcar e vai internalizar o sRNA para dentro do parasita. E isso é uma forma simples de entregar os sRNAs. E as 2 abordagens são muito efetivas, mas eles geram 2 produtos diferentes. Mas a gente geralmente usa mais a segundo tipo, porque ele é mais simples. E baseado nesse avanço enorme usando a modificação da sRNA e também considerando a entrega no fígado, a gente tem esse pipeline bem robusto de produtos e a gente passou por várias fases e várias áreas e a gente agora estamos entrando na fase de antibióticos, mas do lado bom é que é muito bom ver que todo esse trabalho, e hoje a gente tem 5 medicamentos aprovados, então eles estão já ajudando a pacientes com necessidades médicas. Então, nos próximos minutos, eu vou usar o tempo para destacar alguns dos produtos que foram aprovados. Eu gostaria de começar com a nossa ATTR, amilioidose, e eles é uma doença que debilita muito e é fatal, e ele faz depósitos de amilidose nos tecidos, e tem 2 formas de lidar com isso, e esses depósitos são geralmente nos nervos, o que causa danos aos nervos e também no tecido cardíaco, que a gente tem 2 produtos, o Ampatro e Amvuttra, que ajudam a diminuir os sintomas e a manifestação da doença. Isso são causados pelo mesmo mecanismo de doença e a gente também tem um ensaio clínico acontecendo, considerando outros medicamentos também para cuidar das questões cardíacas. Aqui a gente vê uma hipótese de tratamento e a gente fez isso com o design para atingir o TTR no fígado. Então, a gente tentou diminuir os níveis e aí conseguir diminuir os depósitos no tecido e, dessa forma, melhorar essa doença progressiva. E, como eu mencionei, a gente tem prova e a gente está muito empolgado que a gente tem já uma nova geração
de produtos que estão sendo feitos e estão em testes, e eles oferecem o potencial de, uma vez ao ano, ter uma dose anual. E esse exemplo mostra exemplos feitos da vutrisiran, e a gente viu as opções com... Essa aqui são as medidas da neuropatia, e a maior pontuação que significa que a doença piorou. E o grupo de tratamento, você mostra 9 meses e 18 meses, você vê que tem evidências que o tratamento com vutrisiran diminuiu, estabilizou a doença, comparando com o grupo de placebo. A gente também viu uma melhoria significativa comparado com o grupo placebo, e o que reflete uma qualidade de vida. Esse medicamento também é muito bem tolerado e tem um perfil seguro, e os efeitos colaterais são algumas reações, geralmente, que se agravarem, a gente recomenda a interrupção do uso do medicamento. Então, pacientes que estão em tratamento devem tomar vitamina A como suplemento. E agora eu vou falar sobre um exemplo do nosso produto, Lumasiran, da Oxolumo. É uma droga para tratar hiperolaxúria, e porque providencia... Esse medicamento, ele fornece um tratamento revolucionário com crianças muito jovens, muitas vezes crianças, bebês, e eles tiveram que fazer hemodiálise por conta de doenças no fígado, no rim, e que é o mecanismo da doença. E essas doenças causam um defeito no fígado, chamado AGT, e quando essa enzima glioxilato, ele causa um acúmulo e um depósito no rim, causando pedras nos rins, cálculos nos rins, e considerando as outras manifestações também. O que a gente fez, a gente desenvolveu esse medicamento, e com o objetivo de acertar essa enzima GO, que é o oxidase glicolatada. E a gente conseguiu reduzir a produção do oxalato. Então, o glicolato em si, ele é mais solúvel, um composto mais solúvel. Então, nos nossos estudos, foram considerados seguros, considerando esse mecanismo. Então, eu também estou mostrando aqui um exemplo de um ensaio, e esse mecanismo, a gente usa o glicoxilato, e então a gente usa outra substância nesse ensaio. Então, como você pode ver no grupo de tratamento mostrado no slide, tem uma redução clara dessa substância, considerado com o grupo placebo, que está em roxo. Então, você vê que tem uma redução significativa, e a redução maior é até 76%, a redução máxima média. Então, mais de 80% dos pacientes em tratamento conseguiram 1,5 e mais de 50% conseguiram uma normalização do quadro. Então, a gente tem um perfil seguro desse medicamento também. Então, é um projeto bem entusiasmante. E o último exemplo que eu gostaria de dar é também esse Givosiran. E essa é uma doença que também ameaça a vida e ataca, e tem dores abdominais agudas que também podem levar a manifestações crônicas. E acho que a gente também a gente já tratou 30 mil pacientes aproximadamente.
E aqui tem a porfíria, ela é uma família de doenças genéticas, é uma família de doenças genéticas e que atacam o fígado. E uma dessas enzimas que mutaram e tem menos funções e tem uma redução da produção de sanguínea. Então, o corpo tenta compensar como uma forma de mecanismo e então ele usa aqui essa enzima ALS1 e a indução do ALS1 causa uma acumulação de duas enzimas neurotóxicas, ALA e PBG, e acredita-se que eles são as causas primárias dessas manifestações da doença. E como eu mencionei, essa é uma doença muito debilitante e que causa óbito e também dores crônicas agudas e também muitas comorbidades combinadas e como hipertensão, doenças renais e doenças do fígado. Então, a hipótese terapêutica aqui que a gente criou é atingir a proteína LSA para a gente poder interromper ou reduzir a quantidade da LA e a gente pode reduzir essas neurotoxinas e o LA e PBG. Então, esses são os resultados que a gente teve no estudo, e você pode ver que os pacientes que usaram esse medicamento tiveram uma redução de 90% comparado com o grupo placebo. E a gente também viu um aumento muito grande com pacientes que passam a ter nenhum tipo de crise com a doença. E esse composto também tem perfil de segurança. Nós vimos em alguns pacientes um aumento de LT na função hepática, mas a maior parte disso é leve para moderado. Isso pode ser resolvido ao longo do tempo, à medida que nós, como mencionei anteriormente, muitos desses pacientes com essa doença também têm comorbidades de natureza hepática. Então, com isso, eu espero que eu tenha conseguido apresentar a vocês uma pesquisa muito transformativa e que hoje é a realidade de um novo modelo terapêutico. É uma medicina realmente que leva a uma transformação muito grande no nosso campo. Eu gostaria de encerrar minha apresentação falando de algumas coisas muito estimulantes. Temos essas conquistas recentes, mas e o futuro? O que será? O que nós teremos no futuro? Todos os medicamentos dos quais eu falei a você são relativos ao fígado, mas existem muitas outras doenças que vão muito além do fígado. Nós ainda temos um bom tratamento para elas. Eu acho que o próximo capítulo das terapêuticas de RNA nós, por exemplo, sabemos a CNS, muitas dessas doenças neurodegenerativas também não têm um tratamento modificador da doença, como no caso do fígado, existem outras áreas que nós ainda não solucionamos os problemas envolvidos nelas, e muitos outros problemas no tecido adiposo, no pulmão, no olho, nos músculos, no rim. Nós queremos realmente trabalhar nessas terapêuticas para todos os tecidos no corpo. Onde houver um problema de saúde, onde houver necessidade de atenção médica, eu gostaria de mostrar a vocês um exemplo, onde nós temos um avanço que está sendo, no qual estamos trabalhando. Nós temos aqui um novo mecanismo de entrega chamado C16, como se vê aí, e o ano passado, nós anunciamos com muito entusiasmo o primeiro POC humano da terapia CNS-RNAi. Ninguém fez isso além de nós. Ninguém tinha colocado o RNA no CNS
e nós tivemos um sucesso muito grande. O PLC crítico foi atingido, aqui nós temos os resultados do teste clínico da fase 1, e você tem, após apenas de uma dose desse CON-EPP, nós vimos realmente uma melhoria robusta e contínua do EPP sólido, que é um marcador de engajamento aqui, que nós estamos tentando trabalhar, e um resultado robusto com apenas uma dose. Não só isso, nós tivemos uma mudança ajusante, a beta 40 e 42, que são os agregados que formam os depósitos dos nervos que levam à doença de Alzheimer. E nós estamos vendo aqui realmente movimentos muito promissores no downstream dos biomarcadores, e nós temos ainda testes de fase 1 que estão em processo no momento atual, e nós, além disso, além da doença de Alzheimer, estamos também estudando com muito entusiasmo novas indicações de CA, é uma outra área, como vocês veem aí na tela, que nós temos muito entusiasmo em abordar. Então, com isso, eu gostaria de agradecer a todos vocês, e eu manterei todos informados, e eu espero que na próxima reunião eu terei informações para dar a vocês com relação a tratamentos de muitos outros tecidos e muitas outras enfermidades. Muito obrigado a todos pela atenção. Thank you, Jintao. We'll leave questions. Obrigado, Jintao. Vamos deixar as perguntas para o final. Agora eu vou passar para a minha fala. And now, Inicialmente, agradecer ao Dr. Akira e toda a equipe de Biomanguinhos por esse honroso convite e por me dar também a oportunidade de falar. Eu peço a minha apresentação. Então, eu queria inicialmente, apresentar para aqueles que não conhecem rapidamente o Senai Cimatec. O Senai Cimatec é um instituto Senai em Salvador, e, como os outros, tem a parte técnica, mas também é um centro universitário e um centro tecnológico importante. E eles têm diversas áreas de competência, são mais de 40 áreas, e nós vemos apoiando eles na estruturação de uma das áreas mais recentes, que é a área de saúde, e que foi justamente inaugurada na pandemia, em 2020. E, naquela situação, várias iniciativas foram feitas pela instituição para apoiar, para ajudar na pandemia, e uma delas foi o desenvolvimento de uma das vacinas que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação estava financiando e apoiando. Então, a gente teve 4 vacinas que foram desenvolvidas em universidades, e também outras iniciativas pelo Butantan. E aqui está a nossa, uma vacina que eu vou falar um pouco do que a gente fez nesse desenvolvimento. Então, é uma vacina que foi feita em parceria com a HDT, que é uma empresa em Seattle, e que estabeleceu parceria não só com a gente, mas também na Índia e na Coreia para desenvolvimento. A Índia, através da Genova, foi a primeira já a ter essa vacina aprovada lá na Índia. E nós, então, aceitamos o desafio de fazer esse ensaio clínico de fase 1. Essa vacina ela é uma vacina com um replicon de RNA, então é um RNA autorreplicante que amplifica as cópias desse RNA, e a ideia é que menores doses fossem necessárias, já que tem esse processo de amplificação em vivo do RNA. E utiliza esse adjuvante da HDT, que é o Lion,
que é um adjuvante patenteado por eles. Então, o RNA fica absorvido nessa partícula. Então, é uma vacina que ela apareceu como sendo uma vacina interessante por essa tecnologia que não estava sendo ainda utilizada nas vacinas de RNA. Então, a gente submeteu à Anvisa e teve o ensaio clínico de fase 1 aprovado, obviamente, para ver, principalmente, a segurança e tentar determinar doses para essa vacina. E aqui estão os grupos, né? A gente teve 3 coortes, 2 com 2 doses, em intervalos diferentes, um com uma única dose. Esse estudo foi unicêntrico e incluiu 88 voluntários. E teve um escalamento de dose de 1, 5 e 25 microgramas, baseado na experiência que a HDT já vinha tendo. Então, aqui, rapidamente, só falar a população, né, que a gente teve uma maioria de indivíduos do sexo masculino, e tivemos também essa distribuição aqui de raças declaradas. Em termos de eventos adversos, a gente não teve eventos adversos graves relatados. A gente tem aqui uma distribuição dos vários eventos adversos que foram reportados. Dor no local, fadiga e dor de cabeça foram os mais frequentes. Esse grupo, né, vacinado obviamente, teve uma incidência maior do que o grupo placebo, né, em termos de relato de eventos adversos. Então, está aqui as respostas pelas 3 coortes, né, coorte 1 da dose menor, coorte 2 e coorte 3. Então, a gente também viu, né, um aumento, obviamente, do número de eventos adversos reportados pelo aumento de dose. Mas não teve uma diferença significativa na frequência entre 5 e 25 microgramas. Em termos de imunogenicidade, a gente está ainda finalizando as análises. Aqui sem quebra do cegamento, a gente tem o grupo placebo e o grupo vacinal. E aqui eu tenho que dizer que, inicialmente, né, nós corremos para fazer esse estudo num momento em que não tinha vacinas ainda disponíveis. Então, foi desenhado para pessoas que não tinham sido imunizadas, porém, pela demora que a gente teve e o início, né, para nossa felicidade, das vacinações, a gente teve que fazer uma mudança de protocolo, porque a gente já não achava mais voluntários sem vacinação. Então, os indivíduos passaram a ser selecionados com base na vacinação prévia com a Coronavac, mas a gente viu um aumento, né, de anticorpos, tanto neutralizante quanto IgG total em relação ao placebo, e também uma indicação aqui de aumento de produção de interferon gama, sobretudo após a primeira vacinação aqui com a técnica do ELISpot. Então, sumarizando, a gente teve poucos eventos adversos, eles foram leves, e, principalmente, como eu falei, dor no local de administração, fadiga e dor de cabeça.
e sugere que essa vacina realmente uma vacina segura. E temos a sugestão de que ela pode estar induzindo uma resposta, tanto celular quanto humoral. Mas, certamente, o resultado mais importante, né, como a Patrícia já ressaltou, foi o treinamento, né, de muitas jovens e pesquisadores para aumentar a nossa capacidade de responder a esse tipo de desastre, mas também para desenvolver novos produtos. Aqui eu queria destacar, obviamente, o professor Badaró, que era o líder, e toda a equipe, a doutora Bruna Machado e vários outros que participaram, né, desse estudo. E, como fruto disso, né, a gente já incorporou, né, um conhecimento que nos permitiu já iniciar outros estudos. Então, vocês estão vendo aqui um estudo já publicado, né, vocês podem acessar. Vinícius Rocha vem desenvolvendo novas construções de RNA, tanto com Replicon como mRNA comum. E a gente publicou esse trabalho recentemente, mostrando, né, a diferença, né, de produção de anticorpos na vacinação com pool de variantes ou individuais. E, obviamente, a gente está caminhando também para desenvolver vacina para outros patógenos e também utilizar essa plataforma para terapias avançadas, né, como o CAR-T-cell. E, só correndo aqui, esses trabalhos também estão publicados. Em relação ao RNA de interferência, a gente se interessou, né, a gente trabalha muito com doença de Chagas, é um dos focos, né, da nossa pesquisa, uma doença negligenciada, e principalmente voltado para a cardiopatia chagásica crônica. E a gente fez um mapeamento, né, de microRNAs circulantes no modelo e também em pacientes, né, com a forma sintomática e forma indeterminada, e achamos alguns RNAs, microRNAs importantes que tinham correlação, que potencialmente podem ser usados como marcadores, né, de evolução, mas também como alvos terapêuticos. E nós escolhemos o MIR21 para testar essa hipótese, né, e nós produzimos, encomendamos o RNA de interferência para bloquear a expressão do MIR21 no modelo, tanto in vitro, né, em fibroblastos cardíacos, né, esse MIR21 ele regula a fibrogênese, e nós mostramos, tanto in vitro, com cardiomiócitos, fibroblastos cardíacos, que a gente via a redução da fibrose, como também no modelo de infecção com Trypanosoma cruzi, onde esses animais foram tratados na fase crônica, e onde já tem bastante inflamação e fibrose, e a gente viu que esse tratamento com o anti-MIR21 era capaz de bloquear, né, a expressão desse microRNA, como vocês estão vendo aqui, bastante potente, né, nessa inibição, e reduzir a fibrose no coração desses animais. Então, mostrando que realmente essas tecnologias de RNA são bem promissoras. Então, eu agradeço a todos, né, e, sobretudo, a Fiocruz, na Bahia, e o Senai Cimatec por todo o apoio, e as agências que vêm nos financiando. E a vocês pela atenção. Então, nós temos tempo para pergunta? Uma pergunta? A plateia, alguém? So I'll ask Jintal for a question. Jintal? Vou fazer uma pergunta ao Jintal. Jintal, então,
O exemplo que você nos deu hoje estão na área de doenças raras. Qual é o potencial, na sua opinião, para doenças prevalentes? Muito obrigado, Ana, uma excelente pergunta. Sim, eu acho que os exemplos que eu dei foi de doenças raras, mas nós temos aqui um potencial muito grande, na verdade. Uma das terapias aprovadas aqui, que estamos em parceria com a robótica no Brasil, como vocês da Brasil, a Cebolava, nós estamos tentando tratar doenças prevalentes também. Nós temos também um programa muito muito bom que vai tratar a hipertensão. Como vocês sabem, é uma doença prevalente em nível global, hipertensão. Nós esperamos que a nossa terapêutica, nesse caso em particular, pode fornecer características únicas, exclusivas, para reduzir a pressão sanguínea, mas também vai fornecer um controle do sangue. O que nós vimos aqui, nós já vimos isso em 2 testes, e nós já demonstramos uma redução da pressão sanguínea bastante significativa, até de 15 milímetros de mercúrio, que reduz ao longo do dia, reduz a pressão sanguínea ao longo do dia. Estamos analisando aqui o aumento da quantidade, mas também a qualidade da pressão sanguínea. Isso tem potencial para cada 6 meses, pode ajustar também muitas das questões com a adesão à medicação. Isso tem realmente muito potencial. Muito obrigado. Me disseram que nós não temos mais tempo. Obrigado, Jintal. E obrigado. Thank you very much. Isso podem perguntar a ela aqui. Obrigada. Thank you. Obrigada, Milena, pela sua condução. Patrícia, Jintal também, muito obrigada. Gente, antes de ir para o almoço, lembrando que no final do dia de hoje, às 5 horas, logo depois da premiação, a gente tem Mulheres de Chico aqui na Arena Easy, tá bom? Como eu falei, então, vamos para o almoço, distribuição de lunchbox, e não deixem de visitar os posters e também os estandes, tá bom? Até, acho que 1h30 a gente consegue voltar. Até já.